Bom, vou compartilhar aqui uma coisa que acabou de me ocorrer, presenciei agora há pouco e vou passar para vocês. Tive um pequeno insight aqui. O que aconteceu? Eu estava observando aqui no médio e longo prazo uma cunha de baixa sendo formada, né? Essa cunha inclinada para cima, que normalmente ela rompe a linha de tendência de alta e vem buscar outros níveis aqui embaixo. Por exemplo, ó, esse bloco de ordens de compra aqui, no momento, teria esse imbalance aqui nessa região num período um pouco menor. Tem esse bloco de ordens que antes era um bloco de ordens de venda, o preço estava aqui, ele veio com muita força até esse bloco de ordem e daí continuou se movimentando, né? Ele mudou de um bloco de ordem de venda para um bloco de ordem de compra. Então aqui é um bloco de ordens, então eu só estendi ele aqui para frente, é uma região que pode ser buscada novamente. Esse imbalance aqui é uma região que pode ser fechada mais para frente. Tá vendo que aqui também tem outro imbalance desse candle aqui até esse candle, esse espaço entre um bloco e o outro bloco aqui é um imbalance. Ele pretende a ser fechado também mais para frente em algum determinado momento do preço. Então, o que eu estava presenciando aqui nos períodos menores? Deixa eu jogar no de 1 hora. Eu puxei essa linha que estava sendo respeitada na parte superior da cunha e estiquei ela para ver até onde dava. Fui ligando ali os topos e deu naquele ponto ali no final. E aqui foi um lugar onde teve muita força compradora quando o preço chegou. Então eu estiquei dele até a junção da outra linha de cima, porque a probabilidade é que ele vai respeitar dessa maneira, né? Quando ele forma um topo ou um fundo ali, a gente pode começar a tracejar métricas ali com relação a partir disso, né? A partir dessas observações. Eu tinha observado aquele fundo lá e puxei essa linha de tendência de alta aqui, que ela tende sim a respeitar. O que aconteceu? Próximo aqui dessa linha de tendência de alta, o preço ele estava lateralizando, tá vendo aqui? No gráfico de 15 minutos a gente consegue observar bem isso. Até aqui o preço estava lateralizado. Então o que tem aqui? Tem o pessoal que observa que o movimento anterior era de baixa, então a tendência é o preço continuar a movimentação de baixa, pelo menos repetir a pernada. Então nessa região aqui de lateralização, 50% do meio para cima são as pessoas abrindo operações de vendas, porque acreditam que está num preço bom, está num momento bom para abrir uma operação de venda aqui, jogar o stop aqui em cima, que daí está com risco-retorno muito legal. E o mesmo acontece para quem está querendo operar comprado. Então, a pessoa que acredita que aqui está próximo de uma linha de tendência de alta, então aqui tem possibilidade do preço começar a reverter. Também formou um fundo triplo aqui nessa região, né? Um fundo aqui, subiu um outro fundo, subiu um outro fundo aqui. Então tem um fundo triplo, que é uma outro sinal aqui de outro padrão, né, de reversão de movimento. Então tem essas duas vertentes aqui do mercado. Então quem está comprado acredita que 50% para baixo desse bloco de ordens aqui é um bom lugar para a gente abrir uma operação de compra, jogar o stop logo abaixo e o alvo lá em cima, que daí se o preço passar dessa região já não faz mais sentido continuar na operação. Ou tem aquelas pessoas que são normalmente instituições que operam com milhões e bilhões dentro da própria corretora. O que acontece? Eles têm sim, não dá para negar, um potencial de manipular o mercado. Então, por exemplo, uma instituição ela pode jogar o mercado aqui para fora da região, pode ver que tem vários pavis, ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa movimentação de sair aqui para fora dessa lateralização, desse retângulo aqui, né, que é a partir dos corpos aqui das velas que a gente observa que tem um suporte, uma resistência, e tem um momento em que ele sai aqui para fora, né? É como se ele tivesse sobrevendido. No momento em que ele está aqui fora, ele volta lá para dentro. Então o que aconteceu? 5 vezes aqui o preço catou o stop da galera que estava comprado e voltou aqui para dentro. Uma vez o preço catou o stop da galera que estava vendido e voltou aqui para dentro da consolidação. É aqui que muita gente começa a se frustrar dentro do mercado, né? Ficar putaço porque o
operar é isso e é aquilo, e começa a reclamar e falar que é culpa disso e culpa daquilo, ou começa a se invalidar e acredita que o mercado não é para ela, e daí desiste de tudo na vida dela e volta a trabalhar para alguém. Mas o que é bom se observar aqui? Quando o preço faz isso, o preço vem aqui para fora dessas lateralizações, o que a gente pode fazer? Quem está operando comprado, o que a pessoa que está operando comprado aqui vai fazer normalmente? Deixa eu jogar no de 30 minutos para ter uma visão um pouco melhor do mercado. O que a pessoa que está operando comprado vai fazer? Provavelmente a pessoa que está operando comprado, ela vai chegar aqui, vai abrir uma operação de compra, vai jogar o stop abaixo do fundo, do último fundo, né? Como aqui, vamos supor, eu estava aqui nesse exato momento, eu estava no meio, eu joguei o stop abaixo do fundo e joguei o alvo ali em cima. Então, isso daqui é uma operação com risco-retorno legal. Só que isso é o que a maioria faz. Tem a possibilidade de você abrir a compra aqui. Normalmente o mercado ele é dividido, né, em sardinha, tubarão, ou sardinha e baleia, big player, small player. E no caso, a maioria dos small player, pessoa que opera com $1, $10, $100, $1.000, $10.000 numa operação, elas são players menores, são players pequenos, não são big player. Big players são as instituições ali que operam com 1 milhão dentro de uma operação só, entendeu? Com uma margem de 1 milhão. Então, não dá nem para se comparar o poder de manipulação de uma pessoa, o peso dentro do mercado de uma pessoa que opera com $100, com $1.000, com $10.000, com uma pessoa que opera com 10 milhões, com 100 milhões de dólares ali dentro de uma única operação. Então, o que acontece? O preço tende a buscar liquidez nessas regiões aqui embaixo. Então, ele tende a sair da região de lateralização, buscar a ordens em aberto que tem aqui e voltar para o seu preço original antes de continuar uma movimentação de alta, por exemplo. Então, ou vir aqui buscar ordens não computadas e voltar para a parte de dentro da lateralização. E o que você pode fazer? Eu fui estopado nesse momento aqui, o preço me estopou, voltou aqui para dentro, eu já estava de cara, né, que ele fez isso, lembrei de tudo isso na hora e fiquei observando o mercado. Passou alguns minutos, ele veio para cá. Eu pensei, bom, então talvez não faça tanto sentido essa linha de tendência de alta, ou o preço vai buscar a linha de tendência de alta antes de continuar a subir, ou quem sabe ele venha buscar esse bloco de ordens aqui embaixo. Então vamos ficar observando. Provavelmente quem está operando vendido, os ursos ganharam esse momento do mercado, né? Eles vão começar a cair. Mas no próximo candle, no momento que ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui, eu imaginei realmente que ele ia vir para cá, mas fiquei observando com a mesma força que ele veio até aqui embaixo, ele já começou a voltar. E ele tinha acabado de fazer isso aqui umas 5 vezes antes. Ele veio para fora e voltou, veio para fora e voltou, veio para fora e voltou. Então, o que impede dele estar vindo para fora novamente e voltando para a parte de dentro da consolidação antes de continuar uma movimentação? Nada, né? Afinal, a gente está no final da semana aqui, chegando no final da semana já. Normalmente sábado e domingo tem menos volume, mas nos dias de semana tem muito volume. Então nada impede do preço vir fechar esse imbalance antes de começar a cair, ou vir buscar esse bloco de ordens aqui, ou vir fechar esse imbalance aqui que está bem no topo da linha de tendência de alta que forma o topo dessa cunha. Então essa linha aqui ela é muito mais relevante do que essa linha que eu tracejei aqui embaixo. Então essa é muito provável, não que é possível que ele vá vir para cá, mas é sim possível e é sim provável, não que vá acontecer, mas é uma possibilidade, é uma probabilidade de voltar para lá, até mesmo mais do que ele vir buscar essa região aqui, porque a tendência majoritária é de alta, entendeu? E tem mais espaço ainda dentro da cunha para ele continuar a se movimentar. Então eu acredito que desde... jogando aqui, probabilidade, acreditar não é o suficiente. Normalmente o preço tende a dar umas tocadas, pelo menos umas 5, 6 vezes dentro de uma cunha antes de se movimentar. Então o que aconteceu? Ele veio aqui, um toque. Esse segundo toque conta como o primeiro toque porque é da mesma onda de alta. Então ele deu um toque aqui, 2 toques aqui,
terceiro toque aqui, quarto toque aqui, né? Ele chegou a bem próximo e subiu. Quarto toque aqui, ou agora que foi o quarto toque, ele vai vir buscar um quinto toque aqui em cima ou afunilar um pouco mais nessa região. Afinal, todos esses espaços em branco são regiões de preço que ficam um gap em aberto. Então, normalmente o preço tende a fechar esses gap. Então, ele pode vir buscar fechar esse gap aqui antes de começar a cair de fato. Ou quem sabe nem respeitar aqui essa cunha e romper para cima e continuar a movimentação de alta. Afinal, a tendência principal é a tendência de alta, né? Então, tem essa possibilidade. É muito mais fácil você ir a favor da tendência do que você ir contra a tendência. É muito mais fácil você acertar uma continuidade de tendência do que você acertar uma reversão de tendência, quando se trata de prazos maiores, assim como, por exemplo, no período de um dia. Agora, no período de 15 minutos, você vê que no período de um dia, que é muito mais relevante, está próximo de uma linha de tendência de alta e tudo esse restante de contexto que eu falei para vocês aqui. Então, eu fui estopado, fiquei observando no momento que o preço chegou aqui e começou a voltar. Eu vi que ele não estava caindo com tanta força assim, ele estava assim tendo força para subir novamente. Parecia muito ser uma captura de liquidez aqui, uma caça aos stops da galera para voltar para a movimentação principal, que é uma lateralização atualmente. Então, aqui eu abri uma operação de compra, recuperei o meu stop aqui no meio do caminho e já estou lucrando aqui novamente. Ó, ele tocou aqui em cima, voltou para cá, ele vai ficar dançando aqui mais um tempo até ele tomar uma movimentação de fato. Mas o que acontece? Agora, como eu abri uma operação aqui, o meu stop não está mais aqui. Se o preço vir até aqui, eu ainda vou estar lucrando. Então o preço teria que romper de fato esse espaço para daí sim eu levar uma outra estopada. Então aqui ficou uma operação muito mais segura. Então daqui para isso daqui de stop, então na verdade agora a operação que eu tô montado, ela se iniciou aqui, stop aqui, alvo aqui e entrada aqui embaixo e o alvo aqui no mesmo lugar. Então o alvo continuou no mesmo lugar. Porém, essa observação, essa busca de oportunidade fora da movimentação principal, porque se você sabe que a tendência é o preço pegar o teu stop e voltar para dentro do retângulo, então você não vai querer abrir uma operação dentro do retângulo, você vai querer abrir uma operação fora do retângulo. No momento em que você vê que está bem consolidado, ele já rompeu um monte de vezes e voltou para dentro, no momento que ele rompe novamente, você pode abrir uma operação a favor do centro do retângulo, ou você pode abrir uma operação lá para o outro lado, que é o meu caso, né? Eu já estava long, então eu vou continuar long. No momento que saiu para cá, eu abri uma operação de compra logo nessa mesma movimentação dentro do pavio. No momento era um candle vermelho grandão aqui, ele subiu. Esse pavio aqui nada mais é do que um puta candle de força invisível. Ele é um candle que você não vê o corpo do candle, mas aqui tem muita pressão compradora que jogou essa vela aqui para cima. Então é isso daí. Observem quando o mercado está consolidado, num contexto parecido como esse, porque se nós jogarmos ali num gráfico de 1 minuto, a gente vai achar outras oportunidades assim. Se a gente jogar no gráfico de 4 horas, a gente vai observar oportunidades assim. Essa mesma lateralização que está fazendo aqui, ela faz no período de 1 hora, ela faz no período de um dia, ela faz no período de uma semana, é exatamente igual. A diferença é que no de uma semana demora muito mais para formar isso daqui, leva um mês para formar esse padrão aqui. Agora no de 15 minutos você consegue ver uma vez a cada 2 dias, você vê uma movimentação parecida, ó. Aqui ele fez uma lateralização, o centro principal dessa lateralização aqui, ó, o puxo Fibonacci, era aqui, ó. Aqui era a parte de cima dessa lateralização e aqui a parte de baixo dessa lateralização. Então, ó, ele saiu uma, duas, esses momentos aqui, esse momento para baixo, esse momento aqui para cima, ele saiu, mas aonde ele estava respeitando de fato era aqui, que ele tocava, caía, tocava, caía, tocava, caía. Aqui era de fato a consolidação. Aqui era como se fosse sobrecompra e aqui sobrevenda. Então aqui ele está muito caro, então ele vai tender a voltar. Aqui ele está muito barato, então ele vai tender a voltar para o centro. E daí você pode operar tanto esse contexto aqui, que nem ó, a pessoa que entrou aqui, ela não lucrou só com a volta para o centro aqui. Ela lucrou desse ponto aqui até esse imbalance aqui embaixo, que foi onde começou
a consolidação novamente. Então eu opero tanto para voltar para esse imbalance aqui que no momento já foi preenchido, né? Tá mais para um bloco de ordens, ou até mesmo uma operação um pouco mais longa que não vai ser finalizada hoje, provavelmente vai ser finalizada no final de semana ou só semana que vem, jogar lá para o topo dessa linha de tendência de alta, jogar lá para o imbalance lá de cima, ou jogar aqui, ó, para esse bloco de ordens nesse momento aqui, né? Deixa eu puxar para ficar mais visível. Ó, daqui para cá foi um order block de venda. Então aqui teve muita força que jogou o preço para baixo. Tem tanto o imbalance, esse gap aberto aqui entre esse bloco e esse bloco para ser preenchido, quanto o próprio bloco ser buscado novamente, né? Ordens serem computadas lá novamente. Então esse daqui é o setup. Olha essa porra. 0,59% de prejuízo para um 5,66, 65 de lucro. É um risco-retorno muito grande. Vale a pena ficar atento a essas movimentações do mercado. Ó, eu acabei de calcular aqui quanto que seria o risco-retorno. A gente está pagando aqui 9,57 por 1 de operação. Então, vale a pena pra cacete você ficar atento a esse tipo de movimentação. Saiu para fora, tá sobrevendido, você pode comprar. Você pode comprar. E se tiver sobrecomprado, você pode vender. Parada é essa. Um abraço, tamo junto e é nóis.